E aí, galera, estamos aqui inaugurando o podcast do Novo, o Novocast. Começamos agora uma série nova, que é o Novocast, o podcast do Novo, tá? E, é claro, o meu estreante é nada mais, nada menos que Igor Barros, da Ilha. Eu sempre chamo da Ilha, né? Pois é, mas é o Igor Barros, que é nosso pré-candidato a estadual e que vamos inaugurar agora uma série de podcasts já falando um pouco mais de política, né, e das situações que a gente está vivendo pelo Rio de Janeiro, trazendo não só crítica, mas também proposição de soluções. Afinal de contas, o Partido Novo ele tem essa visão propositiva. Não adianta só denunciar e reclamar. Temos que também propor soluções. Igor, eu gostaria que você se dirigisse à sua câmera, né, e já começasse a colocar as coisas que você tem visto pelo Rio de Janeiro. Vamos lá. Popó, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, estar com essas pessoas que estão nos ouvindo, para mostrar os problemas que o Rio de Janeiro tem, que não são poucos. Mas, de todos eles, o que eu acredito que mais assola a população e mais afeta o conjunto de problemas do Rio de Janeiro é a corrupção. Ela atinge todos os órgãos públicos hoje. Pega desde do mais simples ao mais complexo. Atinge a saúde, atinge a educação e atinge a segurança. E não tem como você consertar uma pauta dessa e deixar outra de forma que não combata também a falta de transparência e a corrupção. Entendi. Bom, dentro disso, Igor, que você está, né, caminhando não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também tem uma propriedade no interior do estado. Eu gostaria que você comentasse essas regiões que você flutua, né, no Rio de Janeiro, não só na ilha, mas me parece que na Penha, enfim. Fala dessa região geográfica que você flutua e o que o Igor defende como possíveis soluções desses problemas que a gente tem nessas pautas que você defende. Bem, para começar, eu moro na Ilha do Governador há 45 anos e acompanho de perto a evolução dos problemas e as promessas que foram feitas por vários governantes para resolver os problemas de lá e até hoje não mudou nada. Problemas de mobilidade, problemas de saúde, tá? Agora problemas com... Difícil aparecer lá, mas tem problemas na educação, colégios. Temos colégios na ilha que está tendo falta de professor e alunos contratando professores particulares para poder suprir a falta do professor no colégio. Só que, ao mesmo tempo, como eu fui criado no Rio, andando pela Zona Norte, e sempre trabalhei naquela região da Zona Norte, eu conheço muito bem os problemas e como estão abandonados a área de Bom Sucesso, Ramos, Polaria, Penha, que vai até Madureira, o que vem assolando a falta de estrutura para o comércio. Uma área abandonada hoje, nessa região, onde temos muitos moradores de rua e muito comércio fechando. O governo lançou o programa Reviva Centro, mas não tem um olhar mais específico para a Zona Norte, que também está definhando comercialmente na área do comércio. São várias lojas fechadas, vários comerciantes reclamando até das próprias lojas fechadas. Você hoje não consegue fazer compras específicas nessa área, tem que sair. E falta morador. Mas o que levou a isso? Qual o planejamento do governo para resolver esse problema? O peso dos impostos é um conjunto de problemas, é claro. Um conjunto de ações que vai resolver isso. Não é uma ação específica. Mas isso precisa de um planejamento do governo, da ajuda e da estrutura que o governo tem, que o pequeno comerciante não tem para estruturar toda a área comercial. Assim como
está sendo feito na área do centro, o Reviva Centro. Pode-se também fazer uma melhoria e buscar que as pessoas queiram e tenham o prazer de morar na Zona Norte novamente. Hoje você vai na região da Penha e passa de 7 horas da noite, do lado da estação, do lado de lá, a maioria das lojas já estão fechadas por falta de segurança. E de dia é uma cracolândia grande, porque são muitos moradores de ruas e muitos usuários de drogas. As pessoas não se sentem bem para ir lá comprar alguma coisa. E falta moradores nessa região para suprir o comércio de lá. Então você precisa de um planejamento social que atraia os moradores, precisa da diminuição de impostos e de menos burocracia para fortalecer o comércio dessa área. O governo não planeja isso. Ele apenas cobra os impostos, mas não tenta melhorar o comércio nessa região. Interessante, né? Vamos agora começar a abrir as possibilidades de solução. Nós temos um prefeito, tivemos uma prefeitura que, em 4 mandatos, né, agora abandonou a prefeitura, é claro, né, e já sabia, já que na eleição, que ele não continuaria prefeito, ele abandonaria a prefeitura, mas o fato é que a responsabilidade é dele, do que está aí. Nós temos um problema sério de ordem pública, né? Então, essas soluções do comércio abandonado, das ruas abandonadas, começam, sem sombra de dúvida, com a ordem pública. Iluminação, limpeza das calçadas, as calçadas estarem em condições dos pedestres poderem circular nessas calçadas, poda de árvore, enfim, limpeza urbana. E isso já melhoraria bastante a situação desses comerciantes que estão à míngua. Fora isso, aí temos problemas mais sérios, como, por exemplo, moradores de rua espalhados por todos os cantos, porque antes você encontrava morador de rua, né, gente em condição de rua, mais pelo centro da cidade. Agora você sai do metrô, na Zona Sul, e tropeça em pessoas que estão ali vivendo nas ruas. Pessoas que têm problemas com droga, com álcool, com abandono de família, questões econômicas, questões psicológicas, né? Gente que precisa de tratamento psicológico e até psiquiátrico, que é mais sério ainda, que gera uma violência urbana absurda, e o Reviver Centro só está olhando para o centro, quando, na realidade, a gente precisa de um projeto que, lá atrás, quando eu fui candidato a vice-prefeito, a gente chamava de bairros vivos. Os bairros estão mortos, Igor. Os bairros estão mortos. Então, a gente precisa ressuscitar os bairros. Ressuscitar os bairros significa dar um choque de ordem pública com melhoria em todos os aspectos da convivência do bairro. As praças de bairros estão abandonadas, então tinha que ter um projeto voltado para a recuperação de todas as praças e, a partir daí, recuperação de calçamentos de rua, das calçadas, poda de árvore, iluminação, uma série de fatores que vão influenciar ao longo do tempo na reocupação do comércio e na revitalização desse comércio. Então, realmente, a gente ter um pré-candidato a governador hoje, que abandonou o Rio, a sua sorte, com uma desordem pública absurda, e entregar a ele a responsabilidade, principalmente da segurança pública do Estado todo, é temeroso, né, Igor? Você que circula na Zona Norte deve estar muito preocupado, porque há quem diga que a Zona Sul já está nessas condições também, que é uma área que tem um impacto turístico, né? Então, eu sei que você circula por toda a cidade, inclusive pelo interior do Estado. E aí, quer dizer, a gente, como um cidadão normal que caminha, né, no espaço urbano, sente essa dificuldade. Queria que você falasse um pouco mais da tua profissão e por que você circula pela cidade, os aspectos que você vê, a questão
dos asfaltos, do rolamento das ruas, essa questão da manutenção, os semáforos, os sinais de trânsito não têm uma sincronia, enfim, até o próprio planejamento de vias, né? Vias que poderiam ser de mão dupla para facilitar, obras de alargamento de rua que não dá voto, então ninguém faz, nenhum prefeito faz. Então, eu gostaria que você comentasse esses aspectos gerais, considerando a tua experiência também. Eu sou empreendedor, eu tenho, minha renda principal é uma loja que eu tenho, são 2 lojas, e para complementar minha renda, eu também tenho um táxi, onde eu rodo no táxi de vez em quando, e eu posso ver o problema dessas pautas que são da prefeitura, mas pode ter uma articulação com o governo do estado para melhorar isso. Hoje nós não temos uma articulação boa política para melhorar os defeitos, a buraqueira que tem na rua, a melhoria das praças. Cabe também ao governo do estado ajudar na segurança. Eu acho que é fundamental hoje, quem quer, como você falou, do ex-prefeito que quer ser governador, ele não conseguiu essa articulação como prefeito, eu acho que não vai conseguir como governador. Mas cabe também a quem deve fiscalizar isso. Quem deveria ter fiscalizado o prefeito e quem deveria ter fiscalizado o governador nessa melhor articulação, cobrado para que melhorasse a cidade, isso eles não estão fazendo. A área de fiscalização hoje falha em todos os programas, tanto do governo quanto da prefeitura. Tiramos pelos tantos casos de corrupção que a gente tem em todas as áreas do governo. Há pouco tempo, tivemos aí deputados da Alerj presos por pautas que eram do governo do estado que não foram fiscalizadas da maneira correta, deveriam ter sido. Isso pode não parecer muita coisa, mas afeta a qualidade de vida de todo o carioca. Quem viu rodava a cidade há 15 anos atrás e quer rodar hoje, vê total diferença na segurança, vê uma total diferença na infraestrutura. E uma coisa vai abalando a outra, uma coisa vai criando defeitos e problemas para que a outra consiga desenvolver e acaba não conseguindo. O governo hoje, ele cria burocracia, taxa as pessoas com a desculpa de querer regular, começa a cobrar e não resolve o problema da sociedade, os reais problemas que a sociedade precisa. Apenas tudo que o governo quer regular, ele cria uma taxa para tudo. Exemplo disso, em qualquer instância, tá? A prefeitura agora tentando fazer a regulamentação daqueles veículos propelidos, que é um assunto bem polêmico, mas queria cobrar o emplacamento, queria botar no emplacamento, o que geraria um custo, mais um custo. Se as pessoas correm para aquilo, pelo custo caro do serviço, porque é mais barato de se transportar, que vai ajudar na mobilidade, a prefeitura veio e criou uma burocracia e tentou gerar o emplacamento daquilo, o que geraria uma cobrança acima disso. Outro exemplo, a âmbito federal, são as placas solares. Não se tinha impostos sobre as placas solares, a importação, hoje é cobrado impostos. Hoje, quem quer botar placa solar na casa, é cobrado uma taxa de uso de fio pelas operadoras de transmissão, e agora parece que tem uma geração de multa. Isso eu estou falando, mas eu ainda não busquei a fundo, mas parece que tem alguém que quer cobrar quando a pessoa bota a energia solar no off-grid. Off-grid é quando você não está ligado na rede. Então você vai lá e compra uma placa de energia solar, compra uma bateria, instala na sua casa e não liga na rede. Ou seja, já foi cobrado imposto na sua compra. Mas parece que se você não informar a rede, isso gera uma multa. Ou seja, o governo do estado está te gerando uma burocracia para você para você ter que ir informar uma coisa que você comprou, já pagou imposto, e se você não informar, ele vai lá e te multa. E não é uma multa barata. Interessante, né?
Eles querendo cobrar a utilização do sol. A utilização do sol. Da energia solar. É impressionante os absurdos que são cometidos com o povo brasileiro em vários aspectos, né? A gente realmente, se a gente bobear, a gente caminha para uma Venezuela, né? A gente sabe o sufoco que a Venezuela atravessou. Em 20, 25 anos, eles destruíram a Venezuela. A Argentina demorou mais, demorou uns 40, 50 anos. E para destruir o Brasil, serão em torno de 100 anos. Mas já se passaram mais de 40 e nós temos que abrir o olho, porque nós estamos caminhando para essa situação. É claro, o Brasil é muito mais potente, mas se a gente não inverter essa direção, não trocar essa direção, provavelmente, não eu, mas os nossos filhos e os nossos netos estarão sofrendo o que hoje venezuelanos sofrem no país caribenho, né? Mas a gente tem uma expectativa boa que nossos irmãos, temos aqui quase 500 mil de venezuelanos sendo abrigados no país. Graças a Deus podemos fazer isso. E eu acredito que muitos deles não voltarão à Venezuela, porque se adaptaram bem ao Brasil. E isso é bom porque o Brasil cresce, né? Nossa taxa de natalidade está diminuindo, né? Estava em 1,8, 1,9, quer dizer, está abaixo da taxa de reposição, que é um pai e uma mãe para 2 filhos. Nós estamos decrescendo, a população brasileira vai decrescer, portanto, a gente sabe a importância também de imigrantes que venham para o Brasil construir. Aliás, o Brasil é um país construído pelos imigrantes de todas as partes do mundo. A gente está estreando agora o NovoCast, o podcast do Novo, com o Igor Barros. Eu gostaria, Igor, que você agora olhasse para o povo carioca ali, fizesse as suas considerações finais, e estaremos sempre gravando, né, tudo que os nossos pré-candidatos, todos os temas que eles trouxerem para debater e para discutir aqui nessa tribuna, nesse canal, nessa forma nova de se comunicar com você, carioca e fluminense. Sou Alexandre Popó, presidente do Diretório Municipal do Partido Novo aqui no Rio, e eu estou falando com o Igor Barros, que me deu o prazer de estrear essa nova série aqui. Valeu, Igor. Obrigado.